Bom dia! Hoje a gente vai estar começando aí o programa agora nas sextas-feiras, às 8 horas da manhã, tá? Então, o que eu tenho para falar para vocês é que eu tô muito feliz. A gente tá aí no 18º episódio do Pontual Podcast. Gratidão por vocês estarem assistindo aí sempre, né? Gostaria de falar para você que entrou, que é novo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Hoje eu trago para vocês aqui um casal maravilhoso que eu estou apaixonadíssima. Já tive a oportunidade de visitá-los no podcast deles também, que eles também têm. Convido vocês a entrarem lá no podcast deles, tá? E a gente hoje tá aí com um assunto muito legal, que é a visão integrativa. Hoje se fala muito em integrativo, todo mundo é integrativo, né? A maioria das áreas é mais na parte da saúde, só que as empresas também estão começando a ter uma visão para esse lado integrativo, muitas vezes até colocando aí algumas ações para os seus funcionários, né? E a gente vai abordar um pouquinho desse assunto hoje, e eu primeiramente, né, gostaria de agradecer aqui ao casal, né? Vamos aqui então apresentá-los eles para vocês. Temos aqui a Nathalie Piera, falei errado, né? Meu Deus, desculpe. Nathalie Piera, se apresenta aqui para o pessoal, Nathalie. Tudo bom? Bom dia, né? Que é um podcast de manhã. Pra gente já começar e sextou, né? Sim, né? Sejam todos bem-vindos. Deixa seu like aí pro Pontual Podcast, porque você tem um trabalho maravilhoso. Mas, para quem não me conhece, meu nome é Nathalie Piera, sou psicoterapeuta sistêmica e nós estamos aí nessa visão integrativa, como você mesma disse, e agora trabalhando em casal, né? Muito bom! E é incrível o podcast deles, gente, eu garanto para vocês. E vou apresentar aqui para vocês o Pierre Elias. Tudo bom? Bom dia para vocês. Eu sou médico psicanalista e justamente essa visão integrativa, Bruna, é uma coisa muito legal, porque medicina integrativa, fala-se muito isso, né? Que fala da saúde, e a medicina integrativa não é uma especialidade, tá? É um modo de ver, tá? É um modo de ver. E justamente, no meu ponto de vista, é um modo que completa-se, que é um modo que se respeita as outras profissões também. Então, quando eu falo integrativo, o que quer dizer na raiz da palavra? Que eu estou colocando outros profissionais no tratamento de uma pessoa. Então, quando você fala assim, o medicina integrativa é aquele médico que ele conta com o fisioterapeuta, ele conta com o nutricionista, com o psicólogo, terapeuta ocupacional, com o assistente social, e ele conta com a equipe. Então, quando você fala em terapias integrativas, você conta também com a equipe. Então, você aceita todos os tipos de terapias. Então, eu acredito que quando você fala uma visão integrativa, é uma visão respeitosa de todas as outras profissões que vão poder te ajudar. Que se conversam, né, Pierre? E não competitiva, né? Então, essa é a raiz da palavra. Eu acho que é por isso que a gente está fazendo isso daí, né, Nath? Isso, exatamente. É isso aí, incrível. Inclusive, eu tenho um filho, meu filho de 5 anos, ele é autista, né? E ele faz as terapias, e justamente é isso. Ele vai num centro, onde tem vários outros especialistas, e eles se conversam. Aí, quando chega um determinado tempo, que ele já tá lá, eles sentam, conversam, olham, veem o que tá dando certo, o que não tá. E é muito legal você ver as especialidades se conversando, o que antigamente não acontecia, né? Cada um no seu quadrado, ninguém se falava, mas hoje se vê a importância disso, né, Pierre? Eu acho que a visão integrativa, ela respeita mais, né? Ela olha com a importância de todos como igual.
Eu acho que é isso que é legal. E olha para o ser humano como um todo também, dando parte, como um médico, por exemplo, dando um lado para um óleo essencial, para uma meditação. Isso também faz parte do integrativo, porque não adianta a gente também só tratar a pessoa com remédio e não aceitar que existem outros meios. Outras também. alternativas. Outras né? alternativas. Nem todo mundo gosta de tomar remédio, nem todo mundo pode tomar remédio. E né? falando sobre isso, Nathalie, vou começar aqui com você na primeira pergunta. Nathalie, fala aqui para mim sobre a questão do que você faz, né? Você é psicoterapeuta sistêmica e você também faz constelação familiar, né? Exatamente. Que é constelação sistêmica, Com bonecos, né? eu faço com bonecos. Isso. Qual é o benefício para as pessoas? Então, a psicoterapia sistêmica, né, a visão sistêmica, ela acredita que tratando a família como um todo, como eu estava dizendo agora há pouco, tratando a pessoa como um todo, o que é o todo? É olhar também para a família, para a ancestralidade dessa família, para olhar para os antepassados, porque ninguém vem para uma terapia, ninguém vem sozinho para uma terapia. A pessoa vem cheia de problemas, cheia de demandas, certo? E geralmente essas demandas, Bert Hellinger acreditava que maior parte dessas demandas elas estão ligadas à família. A pessoa, quando ela vem para terapia, ela vem trazendo esses emaranhados familiares. São as crenças limitantes, não é isso, Crença Nathalie? limitante familiar, ancestral. Entende? Quando a gente fala em sistêmico, a gente está falando isso. Todo o seu sistema familiar. Então, se você vem para uma terapia, a visão sistêmica, ela entende que você vai trazer as suas demandas de família. Ninguém vem trazer a demanda de uma coisa. Vou tratar porque eu não gosto dessa xícara, ela tá me fazendo mal. Não, a pessoa vem com a demanda familiar, geralmente. Então, a visão sistêmica, ela olha a partir daí. Quais são essas dinâmicas familiares? Por que que a Bruna faz isso? Vai mudar o seu olhar. Não vai curar, entende? Mas vai mudar o seu olhar, como você enxerga essa família, de repente seu esposo, seus filhos, entende? Vai mudar a sua forma de olhar para tudo isso. Isso é a visão sistêmica. E aí acredita-se, pela visão sistêmica, que você mudando toda essa forma de olhar, pronto, resolve 90% dos seus problemas. Que é onde vem os benefícios, o que traz de benefício é isso, né? Exato. Você consegue ressignificar muitas coisas, né, É Nathalie? aquela questão, né? Tipo, tem coisas que você faz que sua avó fazia. E sua mãe Mas, não faz. gente, é incrível. muito Depois que eu bom. conheci essa questão toda de constelação, essas coisas todas, eu vejo muito isso, né? Eu vejo muito coisas mesmo que eu via, aí eu começo a lembrar. Coisas que a minha avó fazia, e aí E eu eu tô tô repetindo. Você não né? tá inovando nada, Gente, né? Quando você nada. faz, você acha que você tá inovando, que você é Tem, inédita, mas na tem a verdade... coisa boa, lógico. Mas e também traz as coisas As coisas que ruins. são os traumas, né? Sim. Os porquês. Por exemplo, o meu bisavô, ele foi um dos fundadores da Estiva aqui de Santos. Ele era um homem muito à frente, né? E aí eu fico vendo eu como pessoa, né? Porque eu sempre quero buscar um pouco mais, não questão de aparecer, mas eu sempre quero ajudar, às vezes, algumas outras pessoas. Tá sempre E na liderança. ele era muito isso, na questão da liderança. E ele era muito assim, né? Ele era muito quando ele formou a Estiva, justamente era para ajudar aquelas pessoas que estavam meio aqui jogadas no porto, né? Que não sabiam muito o que fazer com eles, né? Não eram qualificados, não eram valorizados o trabalho. E assim, ele fez todo um comitê para poder valorizar aquele pessoal. Falou, gente, que E coisa, hoje, né? em uma honra sistêmica, a Bruna meio que repete outras Com os histórias, mas com os empreendedores. empreendedores. Exatamente. Da mesma forma. Isso é uma parte boa, Tem né? que cultivar, né? É Tem a parte que a incrível. gente tem que afogar ali, guardar. Tem que se Exatamente. cultivar. É isso Tem as mesmo. partes que tem que cuidar, né? Como, por exemplo, as honras sistêmicas que a gente tem com doenças, com as coisas que também a gente repete. Você sabia Sim. que a gente repete as doenças não só geneticamente, mas sistemicamente? As doenças, elas vêm da família. Sim, a minha avó, por exemplo, sofria. A gente estava falando sobre endometriose, né? No off, né? E a minha avó sofria muito com questão de menstruação, de várias coisas. E aí eu
Uma vez eu parei pra pensar, que na verdade ela devia ter endometriose, só que antigamente não se falava nisso, né? E aí acabou que eu tenho endometriose Como uma honra também. Por quê? Então são coisas boas, coisas ruins, mas tá tudo bem, né? Pierre, vamos sobre doenças. Eu li um pouco na sua bio, né? Que você acredita que a maioria das doenças vem da nossa mente. Explica um pouco mais sobre isso e sobre o seu trabalho, né? Tá, eu vou me atrever aqui. Eu não falaria a maioria, eu diria todas, tá? Diria todas. E eu vou contar uma historinha aqui muito interessante e vai entender rapidamente. Eu estive numa palestra recente e estava falando sobre símbolos. E se você pegar uns patinhos recém-nascidos, assim, acabaram de sair dos ovos ali, estão andando ali junto com a mamãe pata, e você pegar uma sombra de uma asa de uma águia e colocar a sombra assim para eles quase infartam. Eles passam mal. E a mãe, então, ela surta. Nenhum daqueles patinhos, eles acabaram de nascer. Eles não sabem o que é a sombra Sim. da asa da águia. Só que está marcado no inconsciente coletivo desses bichinhos, quiçá os humanos. Então, imagine o quanto de símbolos que nós temos marcados no nosso inconsciente coletivo. Então, por eu ser psicanalista, né, acredito muito no inconsciente e acredito que as respostas estão no inconsciente da gente. Então, quando a gente fala sobre simbolismos, quando a gente fala sobre a visão sistêmica, quando a gente fala sobre atitudes, a gente está falando de doenças. Por quê? Porque as doenças, elas são forjadas lá no nosso íntimo. Obviamente, a gente tem lá tudo uma questão genética, biológica, física, que a gente vem, às vezes, com uma carga de gene, né? Então, isso a gente não pode negar isso. Porém, há um estímulo para isso. Quantas pessoas passam uma vida inteira fazendo coisas erradas com a alimentação, ou fumando, ou bebendo, e não tem nada. Verdade. É inexplicável, né? Entendeu? E outras que nem fumam nem bebem e tem câncer de pulmão. Então, foi o que não bebe, tem uma cirrose. Então, foi o que aconteceu com uma tia minha. Ela não fumava e ela teve o câncer dela foi no pulmão. Entendeu? Então, e a gente sabe, doenças reumáticas, isso aqui é uma coisa muito comum atualmente, doenças autoimunes. Qual o nome daquela que as pessoas sentem dores? Eu esqueci o nome. Fibromialgia. Essa daí é uma que a ciência mesmo não consegue explicar, né? Não, justamente é isso. O diagnóstico de fibromialgia vem após uma junta integrativa em que essa paciente passou por... olha lá, hein? Olha, escuta aqui. A paciente, ou seja, é maioria mulheres, ela já passou por vários médicos, ela já passou por vários profissionais e não tem um diagnóstico definitivo. Acontece uma junta e essa junta decide por diagnosticar essa paciente por fibromialgia. É assim que diagnostica fibromialgia. Não é assim, você vai uma vez no médico e... Não exame laboratorial, não tem nada laboratório. disso, né? Não tem tomografia, não tem ressonância nesse mundo que fala. É depois de várias procuras. Só que a fibromialgia, a gente fala, veja, eu mexo muito com a lógica. Isso que a visão sistêmica que a Nath fala também. Você fala assim, uma pessoa com fibromialgia, ela tem dores musculares, dores articulares. O músculo fala sobre o quê? O músculo é a nossa atitude. O músculo é a nossa estrutura. Então você vê uma pessoa que está estruturalmente abalada, está com a atitude dela comprometida, ou pressionada. Ou não consegue tomar uma atitude, gostaria de tomar uma atitude, não consegue. Entendeu? Ela não tem forças, ela não Se sente consegue. travada, né? Se sente travada, ela é introspectiva. Aí acaba dando esse problema. Porque a boca cala, o corpo fala. Reage. Exato. Aqui. Aí você fala, mas não é nada. Tá, segura essa caneca aqui, ó. 1 hora, 2 horas. Não um aguenta. dia. Vai doer. Então essa mulher, essa pessoa, esse homem também, que homem também tem, vai ficando ali pressionado pela vida, pressionado pela família, pressionado pelo trabalho, Às pressionado... vezes um casamento que não tá feliz, não tem coragem de separar. Vai 1 hora e estoura. Entendeu?
Então, assim, e se você for conversar com todas as pessoas que têm determinado tipo de doença, você vai sim achar uma causa lá no fundo Que vem daqui, que poderia ter sido tratado. Porque todo mundo fala, mas então você fala assim, acontece muito, né? Você fala assim, então quer dizer que seu... Não, isso aí vem sendo cultivado. Eu não tô dizendo aqui que todo mundo tem que ser barraqueiro, tá, gente? Mas repare Muita calma nessa hora. Eu não vou dizer isso, não me interpretem mal. Mas você já reparou que as pessoas mais barraqueiras que você conhece, as pessoas que mais gritam, fazem escândalo, arrumam confusão, essas pessoas, geralmente, elas não têm nada. Verdade. Você já reparou Faz isso? todo Repara sentido. isso pra você ver. Começa a reparar nas pessoas. Pensa numa pessoa bem barraqueira. Aí pega o quadro de saúde dela e vê o que ela tem de doença. Nada. Tem nada. Por quê? Porque essa pessoa põe tudo pra fora. Entendeu? Geralmente essa pessoa não é uma pessoa nem que engorda, porque ela nem engorda, porque ela põe tudo pra fora. Mas se a gente parar pra pensar, não é um caso perdido, né? Não. Porque hoje em dia a gente tem aí as terapias, a constelação sistêmica, onde você, de repente, consegue aí resolver o seu quadro. Então, para quem tá assistindo, presta muita atenção nisso que a Nathalie falou, que o Pierre falou. É importante, olhe para dentro de si. Se você vê que tem alguma coisa errada, procura ajuda, né? Você tem que procurar ajuda. Não adianta você... sozinho, né? Sozinho não dá. É aí que a gente trabalha. Por exemplo, sucintamente aqui, quando a gente vem uma pessoa, eu gosto também de dar o exemplo, a minha tia, uma das palestras que eu estava dando, minha tia entrou no Instagram. Filho, é fácil você falar que vem tudo da cabeça. Eita! Eu tenho uns bicos de papagaio aqui que dói pra... Ainda falou assim. Olha, veja bem, isso são coisas que ela cultivou uma vida de uma pressão, de pegar, olha só, o que é a coluna? Coluna é nossa força. Você carregou coisas que você não tinha que carregar. A estrutura. Inteira. Você carregou coisas do seu marido, dos seus filhos, disso, daquilo. E aí? Você não quer que essa... Uma hora vai romper essa coluna, né? Porque... Uma hora a coluna vai criar ali os bicos de papagaio, né? Entendeu? Então, assim, nós, enquanto terapeutas, a gente também tem vários estágios dessa doença. Tem aquela doença que a pessoa... Sabe aquele dia que você vai fazer o exame, você tem dor no estômago, os médicos olham o estômago lá com vários exames, você não tem nada. Não tem nada. Dá vontade de bater no médico. Fala, você está errado, porque eu já pesquisei no Google. Esse momento é um momento ótimo pra gente parar e pensar uma autoanálise e ver o outro lado. Porque, olha só, tá acontecendo. Só que a medicina, a medicina que a gente conhece... Usual, a medicina usual. Não está conhecendo, não sabe, não está vendo. Opa, alguma coisa está errada. Você está sentindo. Sabe aquela dor na perna? Você já fez 50 exames e ninguém sabe o que tem? Tem nada, geralmente não dá nada no exame, nada. Você que é o doente. Dor de cabeça. Dor de cabeça, você já fez um monte. Fez tomografia, tudo, e nada O aparece. que está acontecendo? Essa medicina não está vendo. Então você tem que procurar. Tem que ter uma atenção. Aí, de repente, como a Nathalie falou, você faz uma busca ativa sistêmica, dos porquês que talvez você possa ter. Volta lá atrás, analisa tudo. O que você tudo. está fazendo? Qual atitude que você está tendo? Quem que você está copiando da sua família? Quem que você está honrando, né? Que a gente, que nem eu acabei de falar, a gente não honra só as coisas boas. Você falou de uma parte boa do seu avô, mas às vezes a gente honra uma doença. Sim. A gente honra uma atitude. Uma atitude que acaba carregando uma doença. Uma atitude tóxica, né? Também. Na verdade, tudo vai culminar em doença, né? Tudo vai acabar em doença. Porque se você tem uma atitude para tomar e você não toma 1 ano, 2 anos, 3, 10 anos, você não toma, e você sabe que tem que tomar essa atitude, uma hora seu corpo vai reclamar que você não tomou essa atitude. E aí, o universo cobra. Né? Eu falo que Deus tem formas absurdamente inteligentes de dizer pra gente, ó, gente, você tá errado. Rever suas ideias, rever suas atitudes, sabe? Eu acho que a terapia,
em si, ela devia ser uma ordem obrigatória para todo ser humano, porque as pessoas, elas acham que só precisam ir para terapia quando elas já estão doentes. E já tá no fundo do poço. E na verdade, não, né? Na verdade, a terapia, hoje eu falo que eu só vou ser sua amiga se você fizer terapia. Pra mim, as pessoas só servem pra ser meus amigos. Porque senão você acaba carregando uma pessoa tóxica do seu lado, né? E fora que o imediatismo de hoje, né? Eu tenho também uma história, adoro exemplos. Não, é ótimo. Para as pessoas poderem entender, né? Você vê, a paciente vem e ela me fala assim, eu tô com o intestino preso. Aí você vai lá, dá um remédio, conversa, fala o que ela tem que fazer. Aí depois de um mês, ela volta, não tá resolvendo nada. Bom, gente, olha aqui, todo mundo, vou falar porque você é mãe, você trabalha com mulheres, então eu tenho certeza que um monte de mulher aqui sofre disso. Todo mundo que é mãe sabe, o bebê, ele mama e suja a fralda. Mama Fato. e suja a fralda. É o nosso organismo. A gente deveria comer e correr pro banheiro. Só que o que o ser humano faz? Segura, reprime. A primeira coisa que a gente aprende na fase da psicanálise das crianças é a fase anal. Olha, segura o cocô, segura, não faz agora não. A gente escuta isso desde 2 anos. Só que aí a gente aprendeu, aí eu tô aqui, não, eu tenho um monte de afazeres domésticos, então eu vou fazer isso aqui, aí depois eu vou fazer aquilo. Não, agora não. Tô sem tempo, agora não dá. Você tá ensinando o seu intestino a segurar por 20 anos, por 30 anos. Aí você quer que com 1 mês o remédio alopático, que é o remédio da farmácia, resolva? Não, você tem que mudar suas atitudes, tem que mudar sua alimentação, seu modo de pensar. Porque você tem que pensar que o seu intestino é mais importante do que uma atividade. Faz todo sentido. Eu trabalhei uma vez num lugar que eu tinha 30 minutos para comer. Comer e fazer o que fosse. E depois tinha que voltar. E se eu passasse os 30 minutos, tomava advertência. E foi um tempo grande que eu trabalhei nesse lugar aí. Então, imagina como é que foi pra mim. Mas depois eu consegui reverter isso. Mas eu tive, sim, vários casos. Eu tive um tempo de prisão de ventre mesmo por conta disso. Sim. Você tá entendendo? Foi bem difícil. Isso, quando você vai tratar, até na terapia, sim, você demora um tempo. E olha o tempo que você tem que desaprender e reaprender. Reaprender tudo de novo. Entendeu? Então, isso também a gente fala que a terapia é maravilhosa. Só que também vai de encontro com o imediatismo e a urgência do mundo de hoje. Tudo pra ontem, né? É tudo pra ontem. Olha, hashtag fica a dica. Tenha uma visão integrativa também da sua vida, hein? Bom, vou deixar vocês aí com o comercial da Doin Motors. Você que tá pensando em trocar seu carro, a sua família merece o melhor, você tem essa possibilidade? Corre lá que eles têm o melhor atendimento aí pra vocês. Fica ligadinho aí no comercial. Doin Motors. Pensou em multimarcas, pensou Doin Motors. 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doin Motors, Doin Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doin Motors. No trânsito somos todos pedestres. Agora vamos voltar aqui e eu preciso saber a história desse casal. Na verdade, eu já conheço um pouco, né? Mas eu quero novidades aqui, hein? Contem spoilers, coisas que eu não conheço. Nathalie, vou conversar com você, tá? Conta um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória para chegar até aqui. A minha história como terapeuta começou em 2021. No meio da pandemia, eu fechei o meu restaurante, como alguns sabem, eu tive restaurante aqui em Santos, né, na Rua Goiás, e eu sou gastrônoma de formação. Olha, gastrônoma, gente, que incrível! E aí, eu fechei o restaurante em 2022, não foi 2022? 21. E aí, eu me vi, assim, no meio da pandemia,
desempregada, sem meu empreendimento. Eu falei, e agora? E agora? O que é que eu vou fazer? Você fechou na pandemia Fechei mesmo? na pandemia. Nossa. Aguentamos um ano de 21 pandemia. já tinha acabado, tava Isso, acabando. tava acabando. E nós aguentamos um ano de pandemia aberta e aí fechamos. Falei, não, vamos fechar. Mas também o Pierre tava com burnout, né? E aí eu também fechei para poder cuidar dele, pra gente poder se dedicar um ao outro, porque ele trabalhou muito na pandemia, como todo mundo já sabe. E aí comecei a buscar os cursos para me ajudar, para ajudar ele, mas assim, ainda despretensiosa. Falei, nossa, tô amando, vou fazer PNL, né? Eu faço practitioner, PNL, Enneagrama, alguns milhares de cursos aí que tinham que fazer teste, ficar lá trancada 3 dias no hotel, essas coisas todas, porque eu precisava ajudá-lo de alguma forma, e essa foi a forma que eu encontrei de ajudá-lo. Depois disso, em 2022, ele recebeu um convite, já estava melhor do burnout, recebeu um convite para irmos para a França voar, não foi isso? Foi. Olha! Ele é paraquedista, não é Parabéns. parapente. Piloto Ele de é parapente. piloto de parapente. Né? Voa ali em São Vicente, para quem Ai, que mora legal! aqui já sabe que tem uns caras que ficam ali voando. Olha, ali eu não toda sabia semana. disso, hein? Aí ele recebeu um convite para voar nos Alpes, não foi? Foi. Francês. Aí eu falei, vamos, não vamos, vamos, não vamos. Ele falou, vamos. Alugamos um motorhome, que foi a forma mais em conta que a gente arrumou. Na Espanha, saímos da Espanha, França e Suíça. Não, e é uma experiência maravilhosa. Não, você que conhece, Gente. conhecedora de viagem, É, quer dizer que foi um mês. um mês a gente gente ficou na viajando. estrada, morando no motorhome. Que era o nosso sonho, porque eu sempre fui a louca das viagens, né? Atualmente eu mexo com milhas também, compro, vendo milhas. Inclusive aqui no Viagem com as canal, nós temos uma... lembrando vocês que aqui embaixo vocês estão vendo que tá aparecendo aí várias empresas, né? Tá tendo o logozinho e a rede social que é do Instagram. Todas essas empresas são patrocinadoras aqui do programa, são empresas que eu confio, que eu conheço. Então, se vocês precisarem de qualquer trabalho dessas empresas, pode confiar, tá? Que são empresas que eu confio mesmo, de olhos fechados. E nós temos aqui, você falou sobre milhas, nós temos aqui a Maga Milhas, né? Da Mariana, nossa parceira, ela trabalha com milhas, então eu não trabalho com Eu conheci milhas. ela no seu evento. Você conheceu? Eu tenho a minha agência de viagens, a New Travel, junto com a minha sócia Elissandra, só que eu não trabalho com milhas. Eu acho assim, cada um no seu quadrado. Alguns casos a gente não pode fazer tudo, né? Senão a gente não faz com certeza. excelência. Não, também não trabalho com milhas, não. Eu uso para pessoal. Não, mesmo, nas mas nossas ela viagens. trabalha com milhas. Ah, Então, por exemplo, você sabe mexer com as suas milhas, mas tem clientes que não sabem, né? Então, ela gerencia. gerencia as suas milhas da melhor maneira para você poder viajar. Então, fica a dica aí, Maga Milhas. Olha que Ela legal. sabe do que ela consegue aí te ajudar nessa parte. Porque tem muitas pessoas que perdem, né? Então, você sabe trabalhar com as suas milhas. E aí, você sempre viaja, você faz as suas viagens com as milhas. Sim, eu uso as milhas para aéreo, para hotel, já aluguei carro com as milhas, é bem legal, viu? Para quem gostar de estudar aí, eu falo que é um hobby para mim, né? Para mim é um hobby. E vai continuar sendo assim, porque meu foco são as terapias. Então, aí fomos para essa viagem de motorhome. Mas você sabe que a viagem, ela é uma terapia. É uma ótima terapia, para mim é melhor Faz que todo E sentido. para nós, viu, Bruna, foi assim, foi uma coisa assim muito legal, que culminou no nosso sonho de vida, porque a Nathalie tinha o sonho de viajar assim e conhecer um monte de lugar, e eu tinha o sonho de provar para mim mesmo que eu poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo, né? Quando a gente se viu numa posição de viajar um mês, todo mundo sabe aqui, um mês viajando, você tem que ter Tem que ter você alguma tem que renda. pagar, você tem isso aí, você tem que cobrir isso aí. E o advento da medicina online, do deslocamento, né? Da gente trabalhando em casa, porque nós também, as nossas terapias, a maioria das nossas terapias, a gente atua online. Então, nós estávamos perfeitos, só precisou organizar. Então, a gente passou por um momento, que foi no comecinho do ano de 2022, que fomos convidados, até setembro, organizando tudo. Então, fizemos toda essa organização e em setembro... Nesse meio tempo, eu estava trabalhando social media.
porque eu fiz umas formações em marketing, gosto também, fomos em vários congressos de marketing digital e tava a crista da onda o marketing digital. Então, eu consegui uns clientes, tava ali em casa, ganhando meu dinheiro com marketing digital. Só que a todo momento eu pensava, eu preciso trabalhar com as terapias. Você tinha o chamado para isso. Esse chamado, exatamente. Quando foi no meio da viagem, eu recebi um telefonema de uma amiga me dizendo assim, olha, eu vou me matar. Me ajuda, fala comigo que eu vou me matar. E eu comecei a falar com essa amiga. Comecei a falar. Resumindo, eu comecei a atender como terapeuta no meio dessa viagem. Lá no meio disso tudo, o chamado veio e você conseguiu administrar tudo isso. Comecei a atender, ela é minha cliente até hoje. Tá aí vivíssima, mudou a vida dela completamente. É uma grande amiga. E através dela vieram outras clientes e outras clientes. E aí eu falo que o universo fez assim comigo, né? Ó, vai. E eu falava a todo momento. Agora, não tem como voltar. Eu não tô pronta, eu nem tô preparada. Ele falava, tá sim, vai logo. Mas você vê como é que é as coisas, né? Tudo veio a partir de uma necessidade. Uma necessidade, o PR surtou no meio da pandemia de burnout. Olha só, uma necessidade excesso de carga de trabalho, trouxe o seu chamado. Excesso de carga de trabalho, ele começou a dar muito trabalho, começou a ficar neurótico. E aí, a partir dos cursos que eu fiz, eu comecei a falar pra ele, vai. Eu comecei a negociar com ele. Mas que bom que você... Mas assim, tem uma questão aí. Você ajudou, mas veio dele o querer. Porque não adianta, às vezes a gente quer ajudar muito as pessoas, né? A gente quer ajudar, a gente faz de tudo, mas a pessoa não quer. Você vê que a pessoa tá estagnada, não faz nada pra ajudar, você se permitiu. Sim, porque né? então ele era um radiologista, ele era um médico, né? Que estava indo muito bem, por sinal. E eu já ouvi falar que o radiologista não gosta de pessoas. Falo. Vamos agora entrar aqui pro lado do Pierre. Pierre, conta um pouco a sua história, porque radiologista, eu ouvi falar que não gosta de pessoas. Mas você é uma pessoa muito sociável. Não consigo entender, não tô entendendo isso. Ele é trabalhado. Talvez seja essa a origem do nó, né? O nó sistêmico. O nó sistêmico. Porque o radiologista é aquele que entra pelo subsolo no fundo do hospital, que é para não encontrar com ninguém. Exatamente. Vai lá, lauda as tomografias, o raio-x. Só que eu sou um radiologista. E, para quem não sabe, o radiologista faz diagnóstico por imagem. Então, ele atua no raio-x, no ultrassom, na tomografia e na ressonância. A gente lauda. Então, o raio-x, a tomografia, a ressonância, a gente não vê realmente, não vê o paciente. A gente não tem contato com o paciente. O técnico faz o exame e ele lauda. E eu laudo. Tanto é que é isso que eu laudo em casa. Eu faço laudos de tomografia em casa. Então, porque só chegou o exame para mim. Eu não preciso nem ver o paciente. Só que o Pierre aqui, eu me especializei em ultrassonografia. O meu forte é ultrassom. As gravidinhas. Então, por quê? Porque a ultrassonografia é o momento da radiologia em que mais temos contato com pessoas. E aí foi justamente... Então você pegou essa parte já para poder... As gravidinhas, mamãe emotiva, chorando. Falar se é menino ou menina, aquela coisa de contar pro pai, aquela coisa assim bem... Aí do nada trigêmeos, aí o pai infarta. E quando você faz exame que a paciente vem fazer só uma rotina, só um check-up. Gente, aconteceu comigo, sabia? E acha que tem o neném lá dentro. O meu filho eu descobri, eu já tinha 4 meses. Quando chegou lá, um bebê enorme na minha barriga, eu falei, não, como assim? 4 meses. E aí, por isso, eu comecei a atender pacientes, né? E fazendo ultrassonografia, porque a ultrassonografia no Brasil é realizada somente por médicos. Fora do Brasil pode ser técnico, mas no Brasil é especialidade exclusiva de médicos. E aí, eu fazendo a ultrassonografia, fui lidando com a busca do diagnóstico. Todo mundo chegava lá. A gente tem que fazer uma série de perguntas para o paciente. Por que a senhora está aqui? Por que você veio fazer? Qual o motivo do exame? E é difícil, nem todos os médicos fazem isso. Sempre linkando isso aí. E pelo fato de eu falar pouco, né? Então, muitas vezes eu acabava falando mais com aquela paciente do que o próprio médico solicitante daquele exame.
Eu, poxa, isso começou a me intrigar. Como assim? Poxa, como é que o cara não viu isso? Como é que isso? Como é que aquilo? Pô, mas assim, ó, ela muitas vezes tinha coisas assim que estavam escritas, sabe, na testa da paciente. Eu, pô, E o médico não tinha essa não visão, tinha né? essa Você já visão. tinha uma visão integrativa. além, Teve, integrativa Foi já. daí que eu comecei a estudar a psicossomática. A medicina, o diagnóstico psicossomático, ele faz isso. Ele busca a razão das doenças na mente. A razão emocional, o Qual fundo que é emocional. o fundo emocional de qualquer doença. Busca. E foi isso de 2002, 2003, comecei a me intrigar e estudar essa parte. E aí veio a pandemia, a gente fez todo aquele pandemônio, né? Sim. Mundial, e por conta de trabalhar em ultrassom, eu tive que trabalhar na linha de frente, porque tive que Nossa, fazer Ele verdade. descobria o Covid. a Nossa. parte de tanto na tomografia, no pulmão, como fazendo aqueles exames de Doppler, porque o sangue, né, coagulava das pessoas, aquela confusão. Realmente não foi fácil para você tava lidar com tudo. apavorada. Por isso que Tava você apavorada. teve, E né, aí, essa eu ficava reação. Eu tinha certeza que todos nós iríamos morrer, Morrer. como sabe aqueles filmes de ficção que vem uma onda? E acabou. Aí eu falava, verdade. Então, que todos nós vamos é verdade. É, né? isso é um fato, É um né? fato. Não ficaremos para sempre. Não querendo fazer um trocadilho, mas não estamos para sempre. Mas Mas eu pegava, não queremos que fosse tão verdade, cedo, Na hora né? que bater, eu achava que quando eu ficasse doente ou ela, Acabou. a gente ia. Então eu tinha medo. E ele falava isso Conta, praticamente Nath. todos os dias pra Conta. mim. É, porque ele lidava ali, né, Ela- diariamente com eu esse tinha medo de assunto. voltar do hospital e ter que Trazer ficar alguma com ela, Porque doença. naquele momento ninguém sabia quando Ele passava. chegava em casa, deitava no sofá por meses e dormia no sofá. Eu acordava de manhã e ele tava dormindo no sofá. Aí sabe o que ela fazia? Conta aí. Eu mexia no celular dele, eu falava assim, deve ter uma amante, né? Ah, Vou procurar essa amante, porque deve ter uma enfermeira. Não é enfermeira, a gente fala enfermeira, né? Deve ter uma enfermeira, porque deve ter uma amante, não é possível. Mas não era, Era o só cuidado. ele apavorado, apavorado. Medo E mesmo. ele não falava, ele começou a ficar muito quieto, ele começou a ficar começou a muito guardar quieto. pra si. É, e eu ficava desesperada, eu falava, tá acontecendo alguma coisa, ele não fala, ele não dorme na cama. E ela começou a fazer esses cursos. Aí que a gente começa a linkar as histórias. E aí É. que você começou a fazer os cursos. Aí eu não, então eu vou. E eu comecei a fazer os cursos com ela. E ela começou a fazer cada vez mais cursos, porque é pra eu ir também e tal. Te levando junto, né? Até que a psicanálise separou a gente, né? Porque aí eu fui pro lado da psicoterapia e ele foi pro lado da psicanálise. Mas tem um pouco a ver, né? Vocês são um casal que se somam, né? Vocês se somam ali. A psicanálise, na verdade, é a raiz de tudo isso. Sim. Né? Quando Freud, para todo mundo que não, para quem não conhece, Freud era um médico neurologista. E na época ali de 1800, 1900, põe 1900, é a média, né? Ele começou em 1800 e pouquinho, mas parou na Primeira Guerra ali, 1910, 15. Ele estudava a mente, a ideia dele era que não era só com a parte clínica de neuro. Ele começou a conversar com os outros médicos e ver uma forma de só estudar a mente. Foi daí que desenvolveu a psiquiatria. Só que a psiquiatria, como todo mundo sabe, o foco da psiquiatria é medicação, é medicamentoso, é apagar a fogueira. Né? Adormecer ali o que tá Isso, bagunçado. Não, vamos, muitas vezes. E a psicoterapia, a psicologia, a psicanálise, ela nada mais são do que vertentes do que o psiquiatra ele recomenda. Vamos entender assim como se fosse remédio. Entendeu? O psiquiatra ele fala, ó, você vai tomar essa medicação por tantos meses. Seria o certo, tá? E depois reavaliar. E aí, ó, faz uma psicoterapia junto. Não é só colocar um pano ali na fogueira, porque se eu jogar fogo, vai pegar Porque fogo se de novo. tomar- Literalmente apagar a fogueira. Se você tomar aquele Rivotril ali, falar o português claro, você tem que tomar um tempo para acabar. Não como é feito hoje Pra em vida dia. inteira. E hoje em dia você pode tomar a vida inteira.
Não, você tem que tomar esse Rivotril aqui por alguns meses. Enquanto isso, você vai fazer uma psicoterapia. Tratamento. Qual a psicoterapia? Você vai se permitir a conhecer e você vai ver qual se dá melhor. As Porque possibilidades, tem gente que né? se dá melhor com a terapia comportamental, que é o psicólogo. Tem gente que se dá com a psicoterapia. Tem gente que se dá com a psicanálise. Cada um tem uma forma de visão. E daí entra nós, enquanto semente, que a gente mostra para as pessoas quais são os tipos de terapia que elas têm disponíveis. Mas a pessoa precisa se permitir. Isso, exatamente. Precisa querer, né? E muitas vezes passa-se no psiquiatra tomando medicação, só que as próprias pessoas hoje em dia estão vendo que aquela medicação, ela não sara. Ela ajuda a acalmar os ânimos ali que estão muito fortes, para enquanto isso ela vai lá numa outra alternativa, que é a psicoterapia, que é um pouco mais demorada, e ela consegue aos poucos se levantar ali na psicoterapia para parar remédio. E aí você tocou no assunto da semente, que aí somos nós que vem a semente. Isso. Falando um pouco sobre essa questão da semente. O podcast de vocês se chama Podcast Semente. Isso. Como veio isso? Qual foi o start que falou, vou fazer um podcast? Nós fomos num congresso de marketing digital em 2021 e 2022, não é isso? Isso. E nós trabalhávamos, até então eu estava como social media, ele como médico, pessoas comuns, né? E partimos para as terapias, começamos a atender e nós fomos nesse congresso ano passado, não Isso. foi? Ano Não, retrasado. foi no 21, que foi no primeiro congresso, porque já faz 2 anos. Lá né? em Recife. E aí o palestrante falou assim, olha, eles todo mundo que tá aqui tem que sair daqui com uma ideia. Vocês não vieram aqui à toa. Vocês têm que sair daqui desse congresso munidos de uma ideia de um digital, Pôr de a mão algo na no massa. digital. Vocês vão ter que sair daqui, não tem outra opção. Nós vamos estar aqui por 3 dias e em 3 dias vocês vão ter uma ideia. E aí eu comecei a pensar com o Pierre, eu falei, amor, que ideia é essa do digital que ele tá falando? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer... Eu falei, não, vamos fazer um podcast, já que a gente tá começando nas terapias, já vamos lançar um podcast junto, e aí a gente une os terapeutas, porque a nossa ideia sempre foi essa. Hoje em dia, no mundo, existe muita coisa da competitividade. A ideia do podcast Semente é justamente unir os terapeutas para mostrar para as pessoas que nós somos unidos e que cada terapeuta tem a sua forma de trabalhar. E E que cada pessoa vai se identificar com uma Nossa, forma de um incrível, terapeuta. isso por mesmo. isso vai fazer uma semente, mas ao mesmo tempo de ser mente. De ser mente, porque é separado, né? O semente é separado. Sim, é tem eu tinha essa curiosidade é de de ser entender. mental, ser mente, entendeu? Porque quando a pessoa vem, geralmente, para tratamento, tanto comigo quanto com ele, ela vem falando assim, ah, mas eu não tô bem. Eu tô doido, eu tô louca, não tô bem, né? Geralmente as pessoas falam isso. E o que é estar bem? O que é estar Né? bem pra você? Eu sempre falo isso para cliente. Meu, todo mundo é doido, todo mundo é louco. A gente tem os nossos momentos. Ninguém é só luz o tempo inteiro. Se não fosse assim, não existiria sombra. As pessoas são luz e sombra. São meio a meio. O negócio é como você está hoje. Como Tem que você está lidar com hoje. isso. Tem dia que você tá sombra e tá tudo certo também. Não tem problema. Aí quando tá sombra, aí você lembra da sombra lá da viagem, pra você passear, fazer alguma coisa. Tem desse dia que tipo. você tá na sombra e tá tudo certo. Você vai ter E esse esses dia. profissionais são todos da região que vocês chamam pro podcast? Na verdade, a ideia era chamar do Brasil inteiro. Tá. Não, mas é legal ser da região. Eu ia falar justamente isso. Sim. Por quê? Porque as pessoas que vão assistir aqui, elas vão poder ter um norte, né? Sim. De repente ver algum entrevistado que pô, gostei dele, me identifiquei, vou chamá-lo. Sim. Isso é incrível, vocês estão contribuindo para a sociedade, né? Exato. Isso que é legal. A ideia é essa, a ideia é Muito unir os bom. terapeutas, mostrar os mais variados tipos de terapias, que às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não sou boa em falar. Eu não sou boa em falar. Acredite você ou não sou boa em falar. Então, na minha terapia pessoal, da minha psicóloga, da minha terapeuta, eu desenho.
E ó, você também tem a sua terapeuta. Tenho Olha minha só, terapeuta. como ela enxerga também a necessidade. Não, eu tenho meu terapeuta, ele tem o dele. Muito bom. E nós temos o nosso, porque nós fazemos terapia de De casal. casal, É. incrível, é isso mesmo. A gente atende tanta gente que a gente tem que fazer terapia de casal, senão a gente leva os problemas das pessoas pra cama, pro quarto lá. Aí não dá, pelo amor de Deus. Não tem como. Não tem como. Pegar os problemas dos outros, levar pra cama pra dormir junto com a gente lá quentinho. Não pode, né? Não, nem pensar. Gente, tem um negócio aqui pra falar pra vocês que a gente falou muito no começo sobre as viagens, né? E eu vou deixar vocês aí com um vídeo da inauguração da minha agência de viagens, a New Travel. Nós inauguramos a agência lá no centro de São Vicente, uma loja física no Shopping Deslumbrante. Convido todos vocês a conhecer o Shopping Deslumbrante. O Shopping Deslumbrante, ele tá fazendo esse ano 30 anos. Ele foi o primeiro shopping da cidade de São Vicente, né? Então, assim, é legal a gente prestigiar. São Vicente está numa crescente muito grande. O prefeito atual lá, com a vice, a Sandra, eles estão fazendo um trabalho maravilhoso com a cidade, né? Eles estão reformando vários locais lá, atrativos para a gente atrair turistas também, né? Tudo bem que o centro, ele é uma referência não só para São Vicente, mas para as outras cidades. Eu acho que a maioria das pessoas vão ao centro de São Vicente fazer suas compras, eu adoro, né? todo fim de ano, tô lá. Então. E aí a gente tá apostando nisso, né? A New Travel, e nós estamos com a loja física lá. Então vão lá prestigiar a gente, vão lá tomar um café. E eu vou deixar vocês com um vídeo rapidinho para vocês verem como foi a inauguração da loja. Gente, tenho para dizer para vocês que eu amei a nossa conversa, foi maravilhosa. Adorei a história de vocês. A história de vocês é impressionante, né? É motivadora, né? Pra gente realmente acreditar aí. A sua história, você falar que você foi se especializar para ajudar o seu esposo, isso foi assim um start, assim. Eu acho que muitas pessoas que estão assistindo e de repente estão passando pela mesma coisa, entender que há solução também, mas o outro lado também precisa entender o momento de acompanhar, né? Porque muitas vezes a pessoa não quer, e aí você também não pode fazer muita coisa. E graças a Deus vocês conseguiram se reerguer. Vocês são um casal lindo. Tô apaixonada por vocês. E eu gostaria de pedir para vocês deixarem aí um recado para quem tá assistindo, né? A maioria dos nossos seguidores aí são empreendedores, né? Que estão aí na jornada, que não é fácil, né? Mas se a gente tem fé, se a gente acreditar no nosso negócio, que eu falo sempre que você precisa acreditar no seu negócio, que ele dá certo. Fala uma frase aí motivacional, cada um de vocês aí para quem tá assistindo. Eu acredito muito que não existe vida mais
fora do olhar integrativo, de olhar para o todo, sabe? Fora da visão sistêmica, não existe vida mais. Inclusive nos negócios, para os empreendedores, dá para se constelar um negócio, inclusive é aconselhável que que a pessoa faça. Não adianta você só fazer curso de gestão, curso de administração, você tem que olhar para sua mente, você tem que olhar para dentro também, que eu acho que isso é o mais importante. Não dá para ser um bom líder hoje se a pessoa não olha para dentro, se ela não olha para as dores das pessoas que estão ali trabalhando para você. Então normalizem, gente, normalizem olhar para dentro, normalizem a terapia, normalizem essa visão integrativa, inclusive nas empresas. Porque eu acho que é isso que falta muito hoje. Já tem muita empresa começando, mas falta muito isso. De olhar para a sua empresa também com uma visão integrativa. Porque isso é muito importante e vai fazer total diferença na vida de todo mundo. Achei incrível você falou normalize. Porque a maioria das pessoas acham que, não, eu vou num psiquiatra, eu não tô louco. Não é verdade? Eu vou num psicólogo? Não tô com problema. Melhor procurar como um preventivo. Tem que normalizar, né? As pessoas precisam normalizar, melhor né? se antever ao problema do que depois ter chegar no estopim e aí exatamente. Se fazer o quê, né? Pierre. Bom, a minha frase aqui é uma coisa legal. Seja fiel à sua palavra. Então, quando empreendedor, você tem um sonho. Não tem empreendedor que não seja um sonhador antes. Seja fiel à sua própria palavra. Veja o que você, no seu coração, na sua mente, por que você está ali? E aí, quais são todos os obstáculos que já passou? Quais são as suas metas que você vai programar para você? E seja fiel a isso. Sendo fiel a você, você vai começar a honrar você mesmo. Você vai passar por cima de problemas que você nunca imaginou. E seja assim, sempre quando aparecem problemas, eu falo que não são problemas. São obstáculos para que a gente possa superar. Porque quem coloca esses obstáculos na nossa frente, que é ao lado de cima, ele tem certeza que a gente já vai passar. Senão ele não colocaria para a gente. Então, se você ser fiel a você, acreditar em você, você está honrando ao Deus maior. Que ele que colocou e ele sabe que você vai passar sobre isso. É isso que eu tenho para falar. Nossa, olha, gente, que manhã maravilhosa, revigorante e ser fiel mesmo, realmente. Porque às vezes a gente tem nosso sonho ali, aí por causa de outras coisas que acontecem, você acaba deixando de lado. Quer dizer, você não tá sendo fiel àquilo que você tá acreditando, né? Exato. Fez todo sentido, Pierre. Nathalie, olha, incrível. E eu tenho aqui para dar para vocês um mimo do canal. Aqui, ó, cereja e avelã e maracujá. Sabonetes artesanais da nossa patrocinadora Sabotique Cosmetics. Sabotique Cosmetics está aí nos apoiando, né? Nessa nova temporada aí do programa. Hoje, se eu não me engano, é o 4º mês do programa. Nós estamos no 4º mês do programa. Eu só tenho gratidão. A Sabotique, ela trabalha com produtos... Não, ela só trabalhava com a parte de sabonetes, ela começou assim. Só que agora ela até mudou o nome, agora é Sabotique Cosmetics. Por quê? Lindo. Obrigada. Porque ela faz também cremes... Tudo na parte de cosméticos ela já tá começando a atuar. E olha que legal, que incrível. De repente vocês vão fazer um evento. Muito jovem. É memória afetiva, gente. Né? Aí você pode colocar a sua logo. Isso é muito legal, né? Obrigado, porque eu adoro esses minis para levar nas malas de viagem. E, ó, eu acho perfeito. E os produtos... Eu guardo tudo para levar na viagem. Os produtos dela é de qualidade. Eu uso um sabonete que ela manda de mimo para as clientes de mimo, hein? Que é um pequenininho. Eu uso no meu rosto, eu não tenho... As minhas espinhas sumiram, porque eu tenho muita espinha. Eu tenho essa questão da espinha. E sumiram, porque são produtos... Ela vê, realmente... Tanto é que a história dela é muito legal. Eu já entrevistei ela aqui, se vocês quiserem depois dar uma olhadinha lá no canal. Ela conta a história dela, porque ela veio também de uma necessidade. Ela começou a trabalhar com isso. Várias coisas vêm de necessidade. Da necessidade. A irmã dela tinha um problema dermatológico e aí ela teve que preparar um produto para a irmã usar.
Gente, é incrível. Os produtos dela são excelentes. Procura lá, Sabotique Cosméticos, da minha amiga Priscila. Lembrando que a Priscila também sorteou lá no dia da inauguração alguns mimos lá para as clientes. Muito legal, ela é super parceira. Vou deixar vocês agora com um comercial do restaurante Dona Angola, que está com o festival de caldos e sopas, e o de fundi não é festival, mas você comprando o fundi para o casal, você ganha o festival. Incrível, né? Eles estão com essa novidade aí para esse ano. E também o festival normal, se você não gosta de fundir, você faz o festival normal de caldos e sopas. Fica aí com o vídeo deles que tá incrível, gente, de terça a sábado. E chegamos ao fim. Passou muito rápido, gente. A gente tá 1 hora, exatamente 1 hora gravando. Fomos pontuais, hein? Obrigada. Nós fomos pontuais. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, viu, Bruna? Foi uma honra participar aqui. Eu amei vir como convidada, porque sempre estou entrevistando. É então diferente, né, Nathalie? Muito gostoso. Você nos deixa muita vontade. Eu achei maravilhoso mesmo. Muito joia. Obrigada, gente. Parabéns pelo trabalho. E parabéns pode me chamar quando tiver, assim, as coisas da Nitrevam. Qualquer dia eu vou lá tomar um café com você, mas se tiver os rodoviários que você falou, já pode me chamar, que eu adoro. Somos, né? Adoro mesmo. Sim, com certeza. E ó, lembrando que vocês foram no evento presencial que teve do canal, né? Sim. Foi muito legal, né? Teve palestras e a gente vai ter o outro. Ainda tô ajustando aí a data certinha, mas vamos ter em breve o próximo encontro. Não esqueça que são lugares limitados, vocês sabem muito bem disso. O local onde eu faço, não consigo comportar muitas pessoas. Então, tem que ser limitado, porque tem que estar todo mundo sentadinho, prestando atenção na palestra, porque senão não faz sentido, né? Ficar o pessoal lá em pé. Então, fiquem ligadinhos, em breve eu vou estar anunciando, vocês estão super convidados Obrigada. a participar. E lembre que, se você está assistindo aí o canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e pontuar o podcast, a conexão que você precisa. Um excelente final de semana para todos. Obrigada mais uma vez, casal. E tchau, tchau. Até logo.